Graça e paz, bênção sobre nós, sobre a galera que está aqui trabalhando, sobre você que está em casa, que está nos assistindo agora ou que vai participar desse culto. Bom, poder falar de algo que o Senhor tem falado nos nossos corações é muito bom. Vir aqui sem uma palavra, ou vir pelo compromisso de ter que trazer uma palavra, a responsabilidade, é bom. Mas é diferente quando o Senhor já te dá algo antes mesmo de você receber o convite para estar ministrando a palavra. E nós temos por tema a vida em Cristo, da juventude. E esse sentido de haver vida em Cristo. E nós também falamos sobre a vida em Cristo, no que diz respeito da maneira como Ele viveu e a maneira que Ele pode nos transformar e nos fazer viver. Sem demora, vamos abrir em João lá. Nós estamos no período aí que a galera está se intitulando Joanitas. Todos estão lendo muito João, Evangelho segundo João, as cartas de João. Os mais corajosos aí já estão no Apocalipse. E nós estamos Joanita. Então vamos João capítulo 15. O versículo é o 7. E vai ser só a parte A do versículo aí que vai dizer assim: se permanecerdes em mim e a minha palavra em vós. Por enquanto, é só isso. Tem outras versões que vai dizer: se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, né, os versículos abaixo aí vão dar esse entendimento para nós. Se permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, pedis o que quiser e vos será feito. Né, a parte B do versículo 9 vai dizer assim: permaneçam no meu amor. O versículo 10: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Né? Então a palavra-chave aqui é permanecer, remain, permanecer. Eu queria que você ficasse com essa palavra na sua mente, permanecer. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra em vocês. E eu estava pensando sobre isso, vamos lá, o que me garante que eu tenho permanecido em Deus? O que garante que você tem permanecido em Deus? Quais os indícios que você poderia me descrever para dizer que você tem permanecido em Deus e a palavra de Deus tem permanecido em você? Se a gente começar a pensar sobre isso, nós vamos, talvez um pouco religiosos, traçar uma linha de raciocínio no que diz respeito a: eu preciso orar todo dia, eu preciso ler a palavra, eu preciso jejuar, eu preciso me consagrar, dedicar a Deus. E isso tudo é válido, desde que o propósito em servir seja maior do que o em fazer. Nosso Deus, Ele não é um Deus que avalia a nossa performance pela nossa quantidade de serviço prestado. Nosso Deus não é um Deus que vai nos avaliar de acordo com o nosso desempenho nas atividades. Até porque, se fosse assim, né, muitos têm por entendimento aí que obrar, trabalhar, se dedicar para Deus é fazer com que essa estrutura eclesiástica, templo, igreja, funcione. Então, se a gente fosse levar isso em conta hoje, muitas pessoas estariam sem adorar, não é verdade? Muitas pessoas estariam sem servir a Deus e a espiritualidade delas estaria lá embaixo, porque não tem diácono aqui, não tem quem faça isso, não tem quem faça aquilo, não tem a salinha das crianças, não tem. Muitas atividades tomaram uma outra proporção, né? Estão inativas no momento. Então a nossa vida com Deus, permanecer em Deus, permanecer na palavra, não está condicionada às nossas atividades. Embora estar em Cristo gera em nós uma constância.
Veja bem, parece ser um paradoxo semelhante à fé, quando a gente fala de fé e obras, né? Você pode entender o seguinte: eu tenho fé e por isso tenho obras. As obras são consequências de uma vida de fé. Não quer dizer que eu tenho que fazer para mostrar que tenho fé. É porque eu tenho fé, inevitavelmente o fruto aparece, acontece, aquilo acontece. Assim também é a adoração no meu viver, no meu dia a dia. Então, permanecer em Deus faz parte ler, faz parte se consagrar, faz parte jejuar, mas eu faço isso porque o Espírito me impele a fazer isso, né? O meu anelo por Deus, pelo Senhor, por Cristo, me leva a esse caminho, e não como uma via de regra, como se eu tivesse que acordar todo dia de forma metódica, né, às 6 da manhã, para bater cartão para Jesus, conversar com Ele, e tem a hora certa. Se você tem essa disciplina, ótimo, mas o Senhor quer o seu coração, no decorrer de todas essas atividades que você julga ser, adoração para Deus. Então, a gente pode se dizer que, quando Deus olha para o coração, a gente fica um pouco perdido no que diz respeito a entender esse permanecer. Então, como que eu vou saber se eu estou permanecendo em Deus ou não? Como eu vou saber? Aí os versículos abaixo vão dizer para nós que, se nós guardarmos, né, e a outra tradução que vai dizer, se nós obedecemos o seu mandamento, permaneceremos no seu amor, permaneceremos nele, permaneceremos na palavra. Nós temos algumas palavras no nosso conhecimento bíblico que vão dizer a mesma coisa: permanecer na palavra, permanecer na verdade, permanecer em Jesus. São sinônimos essas palavras. Nós entendemos, porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele se coloca como a verdade. João, no capítulo 1, vai dizer que ele, no versículo 1, ele é a palavra, o logos, né, o verbo. Então ele é a verdade, ele é a palavra, ele é o verbo. E aí agora no Evangelho segundo João, ele vai falar de alguém que é semelhante a ele, o Paracletos, né? Alguém como ele. E ele vai dizer que esse Espírito é o Espírito da verdade, né? João capítulo 14, versículo 26, vai falar que ele rogará, né, que o Auxiliador vai vir, vai nos fazer lembrar de todas as coisas. No capítulo 15, versículo 26, ele fala que o Espírito Santo virá, e ele virá como o Espírito da verdade. Espírito da verdade. Então agora nós podemos entender que a palavra, a verdade, o Espírito, Jesus, são um só nesse entendimento. Então o versículo está dizendo para nós assim, ó: se vocês permanecerem em Cristo, na verdade, na palavra, no Espírito, na verdade. Então como que eu vou saber se eu estou permanecendo em Cristo? O meu parâmetro é a verdade, é o Espírito, é Jesus, é a verdade. E para ilustrar essa ideia de permanecer na verdade, eu queria usar a história de Jacó. Eu queria usar a história de Jacó porque queria que você entendesse comigo que Jacó, ele tinha uma palavra de Yahvé, do próprio Deus. Ele recebeu uma palavra. Vamos lá para você entender o que eu quero dizer? Gênesis capítulo de número 25. Gênesis 25, 23. Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Amém? Essa palavra aqui foi a palavra que Deus deu para a mãe de Esaú e de Jacó. Disse-lhe o Senhor. Ela questionou
por estar sentindo aquele incômodo ali na gestação, e a palavra de Deus veio para ela assim: existem duas nações no seu ventre, o mais velho servirá o mais novo. E eu fiquei intrigado com essa palavra. Nós sabemos que Jacó, ele é conhecido como enganador, usurpador, traiçoeiro, aquele que pega no calcanhar, né, porque ele nasceu no calcanhar. Segundo os teólogos, a gente não sabe se foi o primeiro caso de gêmeos siameses, se eles tiveram que cortar pedaço ali da mão com o pé, se estava literalmente junto ou não. Não vem ao caso, fica só a curiosidade, mas nós vamos entender que ele passa essa perspectiva, essa ideia de alguém que está tentando tomar o lugar. Mas aqui existe uma palavra de Deus de que o mais velho serviria ao mais novo. E a mãe guardou essa palavra. No decorrer de toda a história, quando a gente vai chegar ali no fim da vida do pai deles, ele vai dispensar a bênção sobre o primogênito. E quando ele vai abençoar o primogênito, quando ele vai liberar essa palavra de bênção para o primogênito, o mais novo se disfarça. Jacó se disfarça de Esaú e vai lá na intenção de pegar a bênção e o direito da primogenitura. Muitos conhecem essa história, né? É combinado entre eles ali a venda, o acordo por um prato de lentilhas, e depois ele entra no lugar do irmão para tomar a bênção do pai. Talvez você não leve em conta essa palavra, mas eu queria já trazer um alerta ao seu coração, jovem, que é muito importante a bênção do seu pai. Eu tenho por costume já, e para mim é alívio, quando eu me vejo em certas situações. Já aconteceu de eu estar em casa, atribulado, oprimido, e eu sair da minha casa, ir na casa do meu pai, pedir para ele colocar a mão na minha cabeça e me abençoar. Só dele colocar a mão na minha cabeça e liberar uma palavra de bênção sobre mim. Nós temos que crer que o nosso Deus deu autoridade para os nossos pais para liberar a bênção sobre nós. Hoje esse entendimento tem se perdido, e nós temos perdido a oportunidade de ser abençoado naquilo que nós projetamos, naquilo que nós esperamos fazer, por não pedir a bênção dos nossos pais, por não valorizar a palavra bendita saída do lábio dos nossos pais. E era muito valorizado, era muitíssimo valorizado. Então ele pegou aquela palavra para si, ele tomou aquela palavra. A bênção, a palavra que foi liberada é que ele seria um homem próspero, que o Senhor seria com ele onde ele fosse, ok? Mas você que conhece a história de Jacó vai entender que ele não teve, mesmo tendo liberado essa palavra sobre a vida dele, ele não teve uma vida de acordo com a promessa da bênção da primogenitura. Ele prosperou, ele foi trabalhar com o sogro dele, foi enganado, aquela coisa toda, ele conseguiu alavancar algumas coisas, mas ele não tinha prosperidade de espírito, ele não tinha paz. Ele não tinha paz com Deus, e ele não tinha paz com a sua família, ele não tinha paz com o seu irmão. Ele não tinha a bênção do lado de dentro, ele não tinha essa bênção. O que me dá a entender é que ter um título ou ter uma palavra não me garante permanecer. Lembra que a nossa intenção aqui na mensagem é: se permaneceres em mim, a minha palavra em vocês? Ter um título, ter uma posição, ter uma palavra liberada não me garante nada. Ter um título de presbítero não me garante nada. Ter um título de crente não me garante nada. Ter uma palavra liberada sobre mim não me garante, se eu não tiver uma postura coerente com essa palavra. A Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai falar que é para nós permanecermos coerentes da maneira que nós somos chamados. Se comporte conforme vocês foram chamados. João mesmo vai falar que nós somos feitos a todos quantos creram e o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Você tem poder e direito de se tornar filho de Deus. Essa palavra foi lançada sobre a sua vida, mas se você não agarrar essa palavra e tomar uma postura, tomar uma atitude junto dessa palavra, ela não vai fazer efeito na sua vida. Você tem que entrar debaixo da palavra. Eu tenho que entrar debaixo da palavra. Eu preciso entrar debaixo da palavra, me submeter à palavra.
me submeter à palavra como filho de Deus, que é o mais importante, e dentro das nossas ocupações, como marido, como pai, como filho, seja como funcionário, seja como estudante, nos colocar debaixo da palavra de Deus. E Jacó, ele viveu a vida assim. Como que você é conhecido? Jacó era conhecido como o cara pelinha, o Zé Ruela. Jacó era conhecido como o trapaceiro, o cara que enganava. Jacó era aquele cara chato que sempre fazia piada com os outros, queria tirar vantagem. Jacó era esse cara. Era o cara que pedia a ajuda de todo mundo ia e ajudava, mas quando precisava dele, ele arrumava desculpa para não ajudar ninguém. Jacó era esse cara que queria tirar vantagem em tudo. Como você tem sido conhecido? Talvez você possa pensar assim, pô, essa palavra pode ser um pouco pesada, ou não cabe para mim. Cabe sim, querido, porque você foi chamado de santo, sacerdote, filho de Deus, justo. Você não vai ver no Novo Testamento nenhum versículo te chamando de pecador, não. Cristo te redimiu e o Novo Testamento te chama de santo, de salvo. E qual tem sido a minha posição diante dessa palavra? Como eu tenho me comportado diante dessa palavra? Como que Jacó se comportava? Ele tinha uma palavra de bênção sobre a vida dele, mas a conduta dele não era coerente com a palavra que tinha sido liberada sobre ele. E agora nós vamos ver a vida dele, indo de tranco e barranco, mas é que, presta atenção, ele não teve uma vida amaldiçoada, miserável, ele não ficou catando latinha, juntando ferro velho para comprar as coisas para ele, não, a vida dele foi de boa, casou, teve umas rasteiras que ele levou, mas ele conseguiu comprar as coisinhas dele, ele estava casado, tinha filho, tinha empregado, e aí? O que eu quero dizer com isso? Ter ou não ter, conquistar ou não, casar ou não, não é garantia de nada. Não é garantia de que você está debaixo da palavra, permanecendo em Deus, em Jesus. Não pense você que pobreza ou dificuldade financeira é atestado de desobediência a Deus. Pelo contrário, tem muita gente rica, próspera, cheia de dinheiro, com dinheiro na conta, que está indo para o inferno, que não tem paz, que não tem a bênção de Deus, que não tem dentro de si a permanência da verdade, a permanência da palavra, a permanência do Espírito. Mas o Senhor quer fazer diferente em nós. O Senhor quer nos chamar a viver verdade, a permanecer na palavra, a permanecer no Espírito da verdade. Jacó, ele começa a fazer um caminho de mudança. Observe que Jacó, ele vai caminhando, e no decorrer da vida dele, ele percebe que aquilo que ele foi conquistando não era mais o suficiente, que ele precisava ter paz com Deus, que ele precisava permanecer na verdade. Eu penso que Jacó olhava para si, e agora eu te convido a olhar para si, eu te convido a olhar para dentro de você mesmo. E às vezes para fazer isso a gente precisa sair do WhatsApp, do TikTok, desligar tudo, cara. Você precisa ter o seu tempo consigo mesmo. Sabe o que acontece? Autossabotagem. A gente tem se sabotado de ter tempo conosco. Nós estamos nos distraindo com tudo que é possível para não encarar a realidade, para não encarar as nossas dificuldades. Nós não viemos aqui para cultuar coronavírus. Existe uma ideia e algo que está acontecendo aí fora, e é fato, é verdade, beleza, mas existe uma palavra liberada sobre nós e algo que o Brasil está vivendo, que Deus está fazendo em nós, em cada um de nós. A pergunta não é quando o benefício vai sair, não é quando eu vou comprar máscara, a pergunta é o que Deus quer gerar em mim através disso. O que Deus quer fazer com a igreja brasileira através disso. Até quando a igreja vai ser conhecida como Jacó? Até quando você vai ser conhecido como Jacó? Eu vou ser conhecido como Jacó? Deus quer mudar o nosso nome para Israel, querido. Deus quer colocar em nós uma nova identidade de alguém que esteja debaixo da verdade, da palavra de Deus. Será que é só eu que preciso disso? O Senhor quer fazer isso conosco. Talvez seja essa a oportunidade que você está tendo de mudar em meio à dificuldade.
O que Deus fez com Jacó para que ele pudesse entender que ele precisava fazer um caminho de mudança? Ele começou a tirar as distrações e aquilo que Jacó tinha, ele chamou ele para fazer um caminho no deserto. Capítulo 28 de Gênesis, a gente conhece ali a escada, o sonho de Jacó, mas qual que era a cena, o quadro formado ali naquele momento? De dia, sol escaldante. E o que ele estava levando consigo? O seu cajado, uma botija de azeite, e era isso que era para a caminhada. Talvez Jesus esteja tirando algumas cargas que você julgava que era necessário carregar nessa viagem. Talvez Jesus esteja tirando um pouquinho da sua mordomia, da sua folgança, para você conseguir fazer esse caminho de mudança. E eu acho interessante que Jacó, ele entende isso. Ele percorre o caminho de seu antepassado Abraão. Ele vai passar por Betel, e naquele lugar ali, há muitos anos atrás, foi levantado um altar por Abraão. Abraão levantou o altar para Deus ali. E agora ele faz o mesmo caminho, como se ele dissesse para nós assim: eu estou voltando ao caminho do meu pai Abraão. Eu estou voltando ao caminho de Abraão, eu estou voltando ao caminho da palavra que ele recebeu, eu estou voltando ao caminho da verdade. E agora ali quando ele deita, e presta atenção, porque no momento em que Jesus te colocar no deserto, e você tiver contigo, um cajado, um azeite, e tiver a hora de chegar a hora de deitar, de descansar, de dormir, lembre que o seu descanso é em Cristo Jesus. Jacó, ele tomou para si uma rocha no meio do deserto, né? Trazendo um respaldo aí de informação, era para ele algo que ia acalentar na noite, porque a rocha, naquele solo ali, naquele terreno, o dia todo ela tomava sol. A temperatura, ela subia de forma elevadíssima, e de noite a pedra, ela conservava parte daquela temperatura. Então quando ele deitava a cabeça na pedra, ele estava se aquecendo de certa forma, era o travesseiro que tinha. Mas aqui agora, de forma profética, nós estamos vendo essa rocha, onde ele encosta a cabeça, a figura de Cristo Jesus. E eu te pergunto, nesse momento de dificuldade, onde você tem encostado a sua cabeça? Qual travesseiro você tem deitado a sua cabeça? Talvez fosse melhor um duro, mas na consciência de que é Cristo Jesus, do que esse de pena de ganso, e a sua mente fugindo daquilo que é o chamado de Deus para você. Jesus está te chamando a viver uma vida que seja coerente com a palavra que Ele liberou sobre você. Jesus liberou uma palavra sobre nós. Ele nos chamou de filhos. Jesus liberou uma palavra sobre nós. Ele nos chamou de santos, de igreja. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso me submeter a essa palavra. Jesus tem que ser a base dos meus pensamentos. Essa rocha no deserto tem que ser a base dos seus pensamentos, tem que ser a base dos seus sonhos, tem que ser a base dos seus projetos. Quando Jesus está como base da sua mente, do seu coração, algo extraordinário acontece. Os céus se abrem, e foi isso que aconteceu em Betel. Ele teve um sonho, o céu se abriu, Cristo fez uma ligação entre céus e terra ali, e ele teve uma mensagem de Deus. Ele falou: esse lugar verdadeiramente é casa de Deus, porque eu estou vendo, ande subindo e descendo aqui, os céus estão abertos neste lugar. E ali começa a mudança, porque ele se coloca debaixo da palavra. Ele entra debaixo da palavra que Deus deu para Abraão. Olha só, para você ver como é a mente de alguém que está de fora da palavra. Ele tinha uma palavra de bênção, de prosperidade, de primogenitura, mas ele estava tão consciente que estava fora do propósito, que quando ele vai orar, ele fala assim: Deus, se o Senhor for comigo na viagem que tenho que fazer. O que deixa claro para nós que ele tinha consciência de que Deus não estava com ele em todo aquele período da vida dele, que ele estava fora
da palavra que tinha sido liberada a Abraão. E agora ele vai falar o seguinte: se o Senhor for comigo na viagem que eu tiver que fazer, me der roupa para vestir, pão para comer, paz, se em paz eu encontrar com o meu irmão, ele faz um voto. Qual que era o voto? O voto de devolver a 10ª parte. O voto que o pai na fé Abraão tinha feito. Ele entra debaixo da palavra, ele entra debaixo da promessa de novo. E aí ele começa a fazer o caminho. Agora nós vamos ver a palavra profética que foi liberada no ventre da mãe começar a se cumprir. O que é o poder de entrar debaixo de uma palavra de Deus? Ele começa a traçar na cabeça o plano de volta. E para voltar para casa, ele tinha que ter a bênção, o favor do irmão. Ele estava com medo de ir com a sua família e ser assassinado, ou pior, ter a sua família presa, aprisionada ou até assassinada pelo seu irmão. Porque quando ele saiu de casa, Esaú estava irado, com ódio, com vontade de matar Jacó. E aí ele entra debaixo da palavra, ele divide a equipe e ele fala assim: eu vou servir o meu irmão, eu vou abençoar o meu irmão. Leva o melhor que eu tenho e oferece como oferta para ele. Lembra da palavra que foi liberada lá no ventre? O mais velho servirá ao mais moço. Certo? Mas agora nós vamos ver Jacó colocando os seus bens à disposição do seu irmão. Quando ele entra debaixo da palavra do servir, o maior servindo o menor, nós vamos ver algo espiritualmente acontecendo. Nós vamos ver as amarras, as travas se quebrando. E nós vamos ver o laço familiar de irmão sendo restaurado. O texto vai dizer que ao avistar Jacó, ele se prostra, se ajoelha, como quem está servindo ao seu irmão. Isso me faz lembrar de Mateus, de Marcos 10, 42, 45, Mateus 20, 26, 28, quando Jesus ensina a ser o menor. Jesus, ele se coloca, e olha só que interessante, o nosso irmão mais velho, Jesus, entra debaixo da palavra. Ele se curva, ele se prostra e ele serve. Ele fala: eu, o Senhor, o maior, vim para servir. Vim para servir. Ele se coloca debaixo da palavra, do poder da palavra. E algo sobrenatural acontece. Eu e você somos salvos, porque Cristo se colocou debaixo do poder da palavra liberada. Ele permaneceu na verdade, ele permaneceu na palavra. Quantas coisas maravilhosas podem acontecer se nós permanecermos na palavra que foi liberada para nós. Se nós permanecermos na verdade. Há vida em Cristo, ok, há vida em Cristo, mas a vida de Cristo está em você? Existe vida em você? Sabe por que há vida em Cristo? Porque nele há permanência da palavra. Ele se esvaziou, era o maior, virou o menor, permaneceu na palavra. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, permaneceu na palavra. Teve um nome acima de todo nome, foi restaurado e glorificado, porque permaneceu na palavra. Exerce agora juiz, glória, governo, porque permaneceu na palavra. Nós precisamos permanecer na palavra. E nós não vamos conseguir isso sozinhos. Nós vamos precisar do Espírito da verdade, do Espírito Santo para nos ajudar. E para isso nós vamos ter que lutar, mas nós vamos ter que lutar. Jacó no vale de Jaboque, ele teve que travar uma luta. Cristo travou uma luta espiritual. Primeiro no Getsemane em oração. Depois subjugando a sua carne para obedecer a palavra. Indo até a morte de cruz. Paulo vai falar: subjugo o meu corpo.
nós precisamos lutar para permanecer na palavra. Jacó foi lá, orou. Olha só que interessante, você, jovem que já é casado, você, homem, mulher de Deus que me escuta agora, você como filho de Deus. Jacó ele estava na caminhada, mas em determinado ponto ele se afastou. E ele se pôs a orar. Durante uma grande parte da noite ele orava, ele guerreava em oração, ele batalhava. Você que está me escutando aí, está na hora de nós começarmos a guerrear em oração. Está na hora de nós começarmos a passar parte dessa madrugada, dessa noite, desse período de noite que nós estamos vivendo, de dificuldade em consagração, em jejum e oração, guerreando. O Senhor liberou palavra para nós, Ele perguntou para o profeta, o que você vê? Pode esses ossos voltar a reviver? Senhor, Tu sabes, então profetiza. Está na hora de começar a profetizar na sua casa, no seu lar, saúde, palavras de bênção, palavras de vida, palavra de vitória. Está na hora de começar a guerrear em oração, até que, se necessário for, ficar marcado. E olha que fascinante, quando Jacó, ele entra nesse lugar de guerra em oração, o texto vai dizer que no desejo ardente de ter a bênção de Deus sobre ele, ele luta com o anjo, e o anjo, para poder seguir o seu caminho, toca-lhe a coxa, a juntura, como quem está dizendo assim, vamos encerrar por aqui. Mas a palavra de Jacó para ele foi, enquanto a minha bênção não for liberada, eu quero uma palavra, libera uma palavra sobre mim, porque eu preciso estar debaixo de uma palavra. E aí o anjo liberou a palavra. Qual a pergunta dele? Qual o seu nome? Lembra da pergunta que eu te fiz no início? Como você é conhecido? Qual o seu nome? É Jacó ou é Israel? Agora o anjo vai liberar uma palavra para ele. Você não é mais Jacó, você é Israel, príncipe de Deus, aquele que lutou para garantir uma palavra. Agora é liberada uma palavra. Olha para o Cristo ferido na cruz, simbolicamente tendo a sua coxa ferida, para representar Israel. Querida, não sei o que você tem passado, mas as feridas que esse mundo causam em nós, elas machucam, elas às vezes deixam sequelas, tanto psicológicas, emocionais, quanto físicas. Mas a ferida que tem que ser causada em nós, é a ferida que o Espírito de Deus causa. Tiago vai falar assim, converta a vossa alegria em pranto, em tristeza. É hora de chorar, é hora de clamar, é hora de buscar, é hora de lutar em oração, para que a palavra de Deus permaneça em nós e nós venhamos permanecer na verdade. É hora de lutar para permanecer na verdade, para que haja vida em nós, para que a vida de Cristo esteja em nós. Nós vamos ter que entrar debaixo da verdade, da palavra, nos submeter a essa palavra. E o anjo tocou na coxa. Lembra de Damasceno Eliezer, servo de Abraão? Abraão falou para ele assim, vai buscar uma mulher para o meu filho, mas faz um juramento. E o juramento é, coloca a mão aqui na minha coxa, no lugar de intimidade, de amizade. Põe a mão aqui na minha intimidade, porque eu sei que se você colocar a mão aqui, você vai ter que cumprir com a sua vida esse juramento. Sabe onde o anjo tocou? Ele tocou na intimidade, cara. O Espírito Santo, ele quer te dar uma marca, uma palavra de vitória sobre a sua vida, mas ele precisa tocar na sua intimidade. Não tem como fazer isso enquanto você está no WhatsApp, enquanto você está no TikTok, enquanto você está muito ocupado com as coisas do dia a dia. Não tem como. O Senhor está te chamando para a intimidade. Deixa o Senhor te tocar na intimidade. A canção diz assim, não é? Você me leva ao deserto para falar de amor. Que o Senhor, se necessário for, te leve ao deserto,
mas que ali você seja ferido na sua intimidade para ser sarado. Para ser sarado por Deus. Coisas acontecem na nossa vida e às vezes nós ficamos nos perguntando por que a perda de um filho, por que a perda de um ente querido, por que a perda de um emprego. Talvez seja esse o instrumento que Deus está começando a usar para poder te ferir, para poder te levar para um deserto, para um lugar onde Ele venha te marcar na intimidade. Ok? Que você tenha coragem de orar e de buscar essa marca para permanecer em Cristo Jesus. Essa marca para permanecer na palavra, na verdade, no Espírito da verdade. O Espírito Santo vai te ajudar. E a palavra de Deus fala que Ele é professor e que Ele vai te fazer lembrar de tudo que está escrito. Se você se dispuser a permanecer na palavra, se você se colocar como alguém que serve, a palavra de Deus vai falar assim, ó: se permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, pedides o que quiser e vos será dado. Permanece no meu amor. Aquele que obedece os meus mandamentos, permanece no meu amor. Permaneça no amor de Cristo Jesus, para que em você se encontre vida, paz, tranquilidade, para que você não seja enganado pelas coisas desse mundo, por ter os bens aqui, e não ter o maior bem de todos, que é Cristo vivendo dentro de você. Amém? Um amigo meu costuma falar que o Espírito Santo, ele avisa quando entra, mas não avisa quando vai embora. Então tome cuidado. Às vezes você pode estar achando que está cheio de Deus, mas na verdade está vazio, já tem muito tempo. Peça ao Senhor para que Ele venha te marcar com o Espírito de Deus. Peça ao Senhor para que eu e você, ore por mim também, para que eu possa permanecer na palavra de Deus, para que nós possamos permanecer na palavra. João 15, 26, para você que gosta de anotar as referências. João 17, 17. João 14, 26. Todos esses versículos vão falar do seu amigo auxiliador para permanecer na verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Procure melhorar o seu culto na sua casa, procure melhorar o seu culto no dia a dia, os seus devocionais aí com o Senhor. Peça a Deus uma mente de Cristo. Peça a Deus para que você seja um templo ambulante, por onde você for, você transportar a glória, a presença de Deus. Que essa palavra permaneça no seu coração. Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Ainda tem um pouquinho de tempo, para que a palavra de Deus ache guarida em nós, cumpra efeito em nós. Amém? Senhor, nós te damos graça por tudo isso. Nós te damos graça por essa palavra, permanecer, permanecer. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos instruir na tua palavra, que o Senhor venha liberar, ó Pai, palavras sobre nós agora, Senhor. Palavras, Senhor Cristo, ó Pai, de capacitação. Deus, eu quero pedir que o Senhor vá de encontro agora a cada um dos nossos irmãos em suas casas, onde eles estiverem, aquele que tem se sentido fraco, incapaz de se submeter à palavra, ao Senhor, aquele que tem travado guerras e batalhas contra pecados, contra vícios, contra dificuldades no dia a dia. Pai, eu lhe peço, vá de encontro a essa pessoa agora. Nós liberamos agora a palavra, Senhor Cristo, sobre eles de graça, de bênção, de vitória, de vigor, de força. Nós repreendemos agora todos os ardis de Satanás. Deus, todo laço do inimigo agora seja desfeito pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, toda confusão mental seja agora extirpada pelo poder e pela luz da tua palavra. Deus, onde a minha voz estiver indo agora, que teu Espírito alcance com vida, com graça, com alegria, em nome de Jesus. Fortalece os nossos irmãos, fortalece os joelhos cansados. Deus, fortalece aquele que tem orado e tem pensado que a vitória está distante. Fortalece, Senhor, aqueles que têm tido algum ente acometido de enfermidade.
Deus, algum ente querido, Deus, vai de encontro agora, ó Pai, seja ovelha nossa, seja irmão, seja conhecidos, seja membro da comunidade, em nome de Jesus, nós liberamos a palavra de cura agora, ó Deus, em nome de Jesus, nós ministramos cura agora, nós ministramos a palavra de cura sobre o Bandeirinhas, nós ministramos a palavra de cura sobre Betim, nós ministramos a palavra de cura sobre a sua casa nessa hora, Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, guarda as crianças, guarda os nossos filhos, guarda os nossos avós, guarda, Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, o nosso coração, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, que essa palavra venha permanecer em nós, que nós venhamos permanecer em Cristo, na palavra, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a glorificar o teu nome, Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti levante o teu rosto e te dê paz, graça e paz.